começou, acho que foi meia-noite e um pouquinho, se eu não me engano. O outono, né? Aqui no hemisfério sul, onde fica nossa pátria amada Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em Pernambuco, a nova estação vai ser de muito calor e chuva isolada. Oi, que dor! Eu não aguento mais não, esse calor. Jesus amado. Ana Rebeca Passos, né, que é uma das vítimas desse calor, assim, todo mundo sente um calor, mas Ana Rebeca Passos, ela sente um calor assim, né, além de todos, 3 vezes mais, né, Ana? Se eu pudesse andar com um ar-condicionado acoplado. Ô, Ana, vai esquentar ainda mais, ou vai manter essa temperatura até dar uma amenizada e chegar ao inverno? Rapaz, eu estava assistindo ontem uma reportagem, Renata, inclusive eu comentei até com vocês. Isso é um absurdo, porque essa época, não é pra gente já tá tendo aquela sensaçãozinha, né, o clima ameno, com temperatura um pouquinho mais fresca, né? Mas pelo que eu vi, não é, pela meteorologia, e eu me assustei com a reportagem de ontem, vai ficar mais quente. Mas a gente já está sentindo, né, esse calor extremo e ficar mais quente. A nossa saúde é afetada de toda forma, tá? Saindo do calor para o frio ou esquentando mais, se a nossa imunidade não estiver realmente em dia, traz grandes prejuízos para a gente. Então, esse é o nosso foco, né? A gente vai bater um papo agora com o médico para justamente trazer orientações do que fazer, de como preparar o teu organismo para receber essas altas temperaturas, mesmo na expectativa de que o outono de fato chegue, não é? Que são aquelas temperaturas um pouco mais amenas. Então, a gente acompanha agora um bate-papo com o médico para entender como cuidar da saúde nessa época. Dr. Paulo Gustavo, médico, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez, bom dia para você. Já era para a gente estar sentindo aquele clima diferente, né? O outono começa hoje, mas infelizmente a gente sente ainda, tem aquela sensação de muito calor, não é? Tá muito quente. Isso ainda traz danos para o nosso organismo, essa mudança repentina de clima, não é? A gente tem que manter essa hidratação em dia, o que fazer? Bom dia. Bom dia, é sempre uma satisfação enorme. Isso é verdade, a gente esperando um clima mais ameno, mas essas ondas de calor ainda continuam. E isso obriga a gente a ter uma atenção redobrada em relação à hidratação, né? Então, no calor excessivo, nosso organismo desidrata, a gente perde mais líquido do que o habitual. E isso faz com que a gente precise ter um cuidado redobrado, Ana Rebeca, porque a desidratação traz alguns riscos, né? Uma sobrecarga cardíaca, às vezes você pode ter alguns sintomas, a tontura, às vezes dor de cabeça. Então há uma preocupação grande e uma orientação que a gente faz para as pessoas para reforçar essa hidratação. Doutor Paulo, existe uma diferença nessa questão de cuidar mais do organismo para crianças e para os adultos? As crianças sofrem mais, por exemplo? Isso, a gente tem algumas populações de risco para desidratação. Né, as crianças, porque como elas têm uma massa corporal menor, então elas são muito mais sujeitas a sintomas de desidratação e a problemas de desidratação. Então as crianças, elas não precisam perder tanto líquido para que elas comecem a apresentar sintomas de desidratação, visto que elas são pequenininhas. Então um bebezinho, por exemplo, com 100, 200 ml que tem de perda, por exemplo, isso já representa um risco importante. Outra população que também é de risco é a população de pacientes idosos, porque são pacientes que desidratam mais fácil e, em geral, também eles acabam sentindo menos sede, né? Então, esses extremos, né, de crianças e de idosos é uma população que a gente precisa ter uma atenção especial, que eles estão mais sujeitos, sim, a sintomas mais importantes de desidratação e, às vezes, de maneira mais imperceptível. Doutor Paulo, em relação à imunidade, a gente está numa fase de muito calor, não é? Sensação térmica realmente muito quente. A expectativa é que a época fria já vá chegando, estamos iniciando realmente o outono. Quando houver essa mudança de fato de clima, a nossa imunidade tem que estar em dia? Veja, essas oscilações de temperatura, Ana Rebeca, elas cobram o preço do organismo.
Então, mudar muito bruscamente a temperatura do calor para o frio, de um ambiente quente para um ambiente frio, isso faz com que o organismo precise se reajustar. Então, a gente tem um mecanismo muito sofisticado de controle de temperatura. Então, nosso organismo gasta muita energia controlando nossa temperatura interna é em torno de 36 graus e meio, independente da temperatura externa. Então, isso faz com que o organismo gaste energia para fazer esse equilíbrio. Quando você muda muito a temperatura, sai de um ambiente muito quente para um ambiente muito frio, ou muda a temperatura do ambiente, de manhã muito quente, à noite muito frio. Então essas oscilações, elas obrigam o organismo a gastar uma energia a mais, né, uma cota a mais de energia, e isso compromete o funcionamento do organismo como um todo. Dentre essas partes do organismo que são comprometidas, o nosso sistema imunológico. Então essas oscilações de temperatura fazem com que nossa imunidade ela baixe um pouco. Então a gente precisa dar uma atenção redobrada a manter esse organismo hidratado, bem alimentado, vacinas em dia, que é uma coisa importante, lavar bem as mãos, manter as condições de higiene, porque a gente, com essas oscilações de temperatura, em geral, nosso organismo fica um pouquinho mais frágil. E qualquer sintoma, uma garganta inflamada, um nariz coisando, né? Qualquer mudança no organismo é realmente conversar com o médico, né? Isso, exatamente. E lembrar que se tiver com sintomas respiratórios, sintomas gripais, reforço importante com relação às medidas de higiene, utilização de máscara, evitar ficar em ambientes fechados, para a gente não proliferar essas infecções respiratórias. Doutor Paulo, muito obrigada pelas orientações, as informações. É necessário que a gente deixe a população sempre alerta a esses cuidados. A gente esquece, às vezes, de cuidar de si mesmo, né? Obrigada e tenha um bom dia. Eu que agradeço, só reforçando a importância da hidratação nesses dias mais quentes, né? Reforçar a hidratação. Pronto, reforcem a hidratação, tenham cuidado com a alimentação, a gente sempre bate nessa tecla aqui, né? Se a imunidade estiver em dia, o organismo suporta as mudanças, né? Mas se você é calorento feito eu, sinto muito em dizer que vai ficar mais quente ainda, então vamos para as opções, não é? Roupas mais frescas, né? A água em dia, tome bastante água para o corpo estar hidratado. E se tiver um ar-condicionado na sua sala, maravilha. A guerra é só pela temperatura, porque tem gente que convive com a gente que sente frio. Vê, um calor desse. Renata. Eu sinto calor, mas se eu ficar 5 minutinhos num lugarzinho assim fresquinho, eu resolvo. Ana Rebeca, você ficar 5 horas para conseguir diminuir a temperatura corporal desta mulher. Isso é verdade. Eu sou muito agitada, eu sou quente. Essa é quente. O Charmander perde. Valeu, Ana. 10 horas e 18 minutos.